Marina Almeida, uma das questões que você me enviou foi a questão 28 da prova da FPS do ano de 2016. É uma questão de probabilidades, que diz o seguinte: suponha que 10% das pessoas de uma população sejam usuárias de drogas. Um teste para detectar a presença de drogas possui resultados positivos corretos para 95% dos usuários de drogas que se submetem ao teste. Bom, se quem é usuário de droga e se submete a esse teste, o resultado diz que ele é usuário em 95% dos casos, então mesmo ele sendo usuário, em 5% dos casos, o teste vai dizer que ele não é usuário, vai dar negativo para o usuário. E é claro que esse negativo é falso, é um falso negativo, porque na realidade ele é usuário, é positivo. Prosseguindo. E produz resultados negativos corretos, por exemplo, a pessoa que não é usuária, quando faz esse teste, o teste dá negativo, correto, porque ele não é usuário em 95% dos casos. É o contrário. Então, em 5% dos casos, o cara não é usuário, faz o teste, mas dá um positivo, dizendo que ele é, sem ele ser. É um falso positivo. Tá certo? Agora, eu queria que você ficasse muito atenta a essa parte final do texto, que diz assim: se lembre das aulas de português que você assistiu na parte específica de gramática portuguesa, que se é um condicional. Continuando a leitura desse final. Se uma das pessoas da população é escolhida ao acaso e o resultado do teste é positivo, tá certo? Qual a probabilidade percentual da pessoa ser usuária de drogas? Por sinal, essa última parte, não é? É evidente que o autor da questão, quando ele compôs o texto, ele fez algo proposital. Ele inverteu uma ordem que, se ele não tivesse invertido, facilitaria o entendimento do aluno. Ele, ao invés de escrever se uma das pessoas da população é escolhida ao acaso e o resultado do teste é positivo, qual a probabilidade percentual da pessoa ser usuária de drogas? Ele teria sido mais esclarecedor para o aluno, né? Seria mais benéfico ao aluno se ele tivesse redigido essa última parte assim, né? Qual a probabilidade em percentual de uma pessoa ser realmente usuária de drogas se o resultado do teste que ela fez é positivo? Compreendeu? E todas as vezes que no evento vem o se, essa probabilidade é chamada de condicional, o que vai provocar uma restrição de espaço amostral. Vamos ver como é isso. Bora, com muita calma. Tá certo ou não? Então veja. Dentre todos os habitantes dessa cidade, existe uma parte da população, uma parte dos habitantes, que é usuário de drogas. E outra parte não é usuário. Vamos chamar de não usuário. Os usuários são 10% da população. Evidentemente, não usuários, 90%. Se os exames, quando feitos, não tivessem margem de erro e você submetesse todos os habitantes da cidade a esse exame, quando saíssem os resultados,
10% dos resultados daria positivo para o usuário, tá? E 90% daria negativo para o usuário, tá certo? Só que os exames, eles têm uma margem de erro. Aí como é isso? Quando o habitante é usuário e faz o exame, o acerto afirmando que ele é usuário é na ordem de 95%. E o erro, o falso negativo, porque vai dizer que ele não é usuário e ele é, porque o exame errou, essa margem de erro aqui é de 5%. Quando o exame é feito com um não usuário, uma pessoa que não usa droga, o acerto também é de 95%. Aí o erro, ele é não usuário, mas vai dizer que ele é usuário, vai dar um falso positivo, ele não usa drogas, faz o exame e o exame acusa que ele é usuário, mesmo ele não sendo usuário, é de 5%. Aí veja, imagine que existissem duas caixas onde são colocados os resultados dos exames. Numa caixa vai colocar todos os resultados que disseram que ele é usuário, que deu positivo. Então, para essa caixa vão quais exames? Todos esses, porque eles eram usuário e o exame acertou, e todos esses, porque ele não é usuário, mas o exame disse, o resultado do exame que ele é usuário, então vai para a caixa do resultado onde estão os usuários. Aí a probabilidade que ele quer é a seguinte: ele quer que se uma das pessoas da população é escolhida ao acaso e o resultado do teste é positivo, qual a probabilidade da pessoa ser usuária de drogas? Qual a probabilidade dela ser usuária realmente? Qual a probabilidade dele ser realmente um usuário se o exame dele está na caixa onde os testes deram positivo, onde o teste diz que ele é usuário. Qual a probabilidade dele ser realmente usuário se o teste indicou ele como usuário? Pois bem, os resultados possíveis, o teste dizer que ele é usuário, onde é que fica aqui os testes? Onde é que estão os testes que vão para a caixa em que o teste diz que é usuário? Aqui, nesses que acerta, quando ele é usuário, e nesses falsos positivos, quando ele não é usuário, mas diz que ele é usuário. Então esse é que vai ser o nosso espaço amostral, porque estes daqui todos vão para a caixa que diz que não é usuário, e todos esses daqui vão para a caixa que diz que não é usuário. Então vai ficar 10% de 95%, 10% de
mais 5% de 90%. Lindo, não é, Marina? Aqui é onde estão todos os resultados possíveis. É onde estão todos os exames que diziam que ele era usuário. Todos os exames que estão na gaveta onde o resultado deu positivo ao usuário. É claro que estes realmente são, esses não são, mas como deu falso positivo, ele está na gaveta onde o resultado é do usuário. Mas dentre eles, quais são os que de fato são usuários? Somente esse aqui, os que acertou quando ele era usuário. Então, os casos favoráveis são 10% de 95%. Estes são os favoráveis e tanto os favoráveis quanto estes são os possíveis, resultados possíveis, porque todos esses exames estão na caixa que o teste diz que é o usuário, mas só favorece se ele for realmente usuário. Então, realmente, até porque o evento é uma parte do espaço amostral, os resultados possíveis são uma parte, aliás, os resultados favoráveis são uma parte dos resultados possíveis. E que parte vai ser essa? Vai ser 10% de 95%. Agora vamos brincar. Eu aqui cancelo 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Aí ficou 1 vezes 95, 1 vezes 95, 95 sobre 1000, 100 vezes 10, sobre, aqui dá o mesmo resultado, né? A mesma conta, 95 sobre 1000, mais 5 vezes 9, 45 sobre 1000. Então, a probabilidade que ele quer, a probabilidade do teste dizer que ele é usuário e ele realmente ser usuário, a probabilidade dele ser realmente usuário, se o teste diz que ele é usuário, repete o 95 sobre 1000 no numerador sobre 95 sobre 1000 mais 45 sobre 1000 dá 140 sobre 1000. Cancela 1000 com 1000, 95 sobre 140. 95 dividido por 5 dá 19, 140 pelo menos 5 dá 28. Certo, Marina? E quando você divide 19, quando você divide 19 por 28, dá 0,0678. Essa é a probabilidade. Só que essa probabilidade está na forma decimal e ele pede ela na forma percentual. Para você passar uma taxa da forma decimal para percentual, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita e acrescentar o símbolo por cento. Então fica 67,8%, que é aproximadamente 68%. E o gabarito está na letra B, 68%. Dá um close aqui, Marcelinho.
Letra B, 68%. Marina, vou agora fazer o vídeo da próxima questão, viu? Um beijo e desculpe a demora. Tchau.